temos alguém que veio pela primeira vez hoje no nosso grupo de oração? Sim ou não? Você veio, levanta a mão. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Agnes sempre tem alguém que vem pela primeira vez, né? O grupo Agnes é fé. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Calado, tá? Eu tenho 38 anos, com essa cara de 15, né? E já estou aqui já há 24 anos nesse ministério, quase 25. E é uma alegria estar falando um pouquinho de Deus hoje com todos vocês. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Nós estamos em um grupo de oração, certo? Esse aqui é um grupo de orar. Olha, aquela didática bem chata de professor, né? Nós estamos em um grupo de orar. Gente, participa. Eu estou ficando constrangido aqui. Nós estamos em um grupo de orar. Ufa, meu Deus do céu. Graças a Deus. E hoje eu quero falar sobre oração. O tema da nossa pregação hoje é vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu quero já começar falando que nos é necessário estar vigilantes, nos é necessário estar atentos, estar ligado, é necessário vigiar na nossa oração, é necessário vigiar e é necessário orar. Gente, a oração é fundamental para a nossa salvação. Sem a oração nós não vamos conseguir ser salvos. Então é necessário orar. Eu quero começar já essa pregação dando um chacoalhão na sua mente, falando o seguinte: meu irmão, minha irmã, é necessário vigiar, ficar atento, pois os dias são maus e é necessário orar. Orar não é uma condição que, se der, eu vou rezar. Quem quer se salvar, reza. Quem não quer, não reza. É necessário. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Pedro 4, 1 em diante. Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós lemos assim. Amém? Eu vou lendo aqui. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranha a eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos e libertinagens, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Presta atenção nesse versículo 7. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Vou repeti-lo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. São para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Quem tem fé, dê uma salva de palmas nessa palavra de Deus. Muito bem, povo de Deus. Nós passamos um susto agora há pouco com essa caixa que caiu. Graças a Deus não caiu em ninguém. Caiu sozinha e ela está funcionando. Deus é maravilhoso. Até minha cruz aqui rompeu na hora, caiu tudo. Eu falei, gente do céu. Tá bom, glória a Deus. É porque esse grupo vai ser tremendo. Deus tem uma obra poderosa para fazer hoje aqui. Você crê? Se crê, fala amém. Quem quer graça de Deus, fala eu quero. Eu quero. Isso aí. Quem não quer, fica aí sentadinho. Gente, é necessário orar. Olha só o que essa palavra fala. O fim de todas as coisas está próximo. Sede prudentes, vigiai na oração. Vigiai e orai, em outra tradução. Sede prudentes, o fim de tudo está próximo.
A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 6, sobre o final dos tempos. E lá Jesus ele vai falando, ele vai ensinando os apóstolos com relação às coisas do final dos tempos. Não nos cabe saber nem o dia, nem a hora, não nos cabe saber nada. E também nem nos cabe, muito menos, explicar como será. Porque se a gente quiser explicar, nós vamos reduzir a grandiosidade do que será esse grande dia. Mas o fato é que Jesus ele começa falando que, olha, quando vocês começarem a ver falar de nação se levantando contra nação, de guerra, de mortes, uns vão entregar outros, vão se trair, aí eles vão odiar vocês por causa do meu nome, eles vão começar a entregar vocês à morte, então vocês vão saber que o fim está próximo. E ele vai falando sobre tudo isso. Eu quero dar uma notícia para vocês: já estão nos entregando à morte. Esse século em que nós vivemos é o século em que mais se mata cristãos, muito mais do que na época da perseguição romana. E olha, eu vou te falar uma coisa: você pode assistir o jornal 24 horas por dia, você não vai ver uma notícia sobre isso. Sabe por quê? Porque no mesmo Evangelho Jesus vai falando, porque o mundo vos odeia. E o mundo está pouco se lixando se estão matando um cristão crucificado, enforcado, queimado, seja lá do jeito que for. O mundo vos odeia. E nós vamos continuando lendo. Jesus vai falar: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala comigo: o que perseverar até o fim será salvo. Se quem está do seu lado está com sono, cutuca no rim dele e fala: repete o que o homem pediu. Gente, o que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, minha irmã, não tem como perseverar até o fim. Nós não encontraremos força para isso se não for através da oração. Porque por nós mesmos, nós não encontraremos força para isso. A oração é que nos impulsiona, é que faz com que o nosso coração queime de amor por Deus, para que nós possamos perseverar, para que a gente possa continuar nessa caminhada. Sem a oração não conseguiremos perseverar. A oração é esse vento que infla a vela do nosso barco e nos leva até o alto mar, nos leva até o encontro de Deus, nos leva até conquistarmos a nossa santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. É a oração, é a força da oração. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar, meu irmão, minha irmã, infelizmente, a palavra de Deus ela nos assegura isso, será condenado. Infelizmente. E olha só, Santo Afonso de Ligório, ele falava o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Olha só que frase é essa. Mais uma vez eu vou querer que vocês repitam comigo, porque eu vejo que vocês estão um pouco sonolentos hoje. Não sei se é esse clima. Então, vamos lá. Santo Afonso de Ligório, ele falava: quem reza se salva, quem não reza se condena. Repete comigo: quem reza se salva, quem não reza se condena. Fala para mim ouvir isso, por favor. Dá só uma olhada na seriedade dessa frase de Santo Afonso de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena. A sua diligência, a nossa diligência em nos manter firmes em oração, em nos manter atentos, em uma perseverança de oração, é isso que vai nos levar à salvação. Se nós não orarmos, nós iremos perder a nossa alma. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Olha só a gravidade disso em que ele está falando. Eu sei que o povo gosta muito de pregações em que falam de receber bênçãos, de graça, de fogo, de glória, né? O povo gosta muito disso. Mas, meu irmão, minha irmã, é necessário também nós falarmos a respeito dessas coisas. E hoje Maria Santíssima levantou esse escravo dela aqui para falar essas verdades para vocês. Que quem reza se salva e quem não reza se condena. Por isso é necessário nós orarmos, é necessário a gente rezar. E não é só Santo Afonso Maria de Ligório que falava isso. Santa Teresa d'Ávila, ela também falava que quem não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Olha só a gravidade de tudo isso. Quem não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Meus irmãos, a criança quando ela nasce, a primeira coisa que o povo faz ela fazer é chorar, não é verdade?
Inclusive, se ela não chora, o pessoal até fica frito, o médico vai lá dar uns tapinhas na bundinha do neném, na costinha, e faz chorar. O pulmão dela tem que se encher de ar, o pulmão dela ainda está vazio de oxigênio, tem que se encher de ar, ela tem que chorar, uma primeira reação. E a única arma que a criança tem quando ela nasce, para que ela possa sobreviver, é o choro dela. A criança chora, o bebezinho ele chora quando está com fome, quando está com frio, quando está com calor, quando quer dormir, está com sono, está enjoado, está com dor, está com cólica. É a arma que ela tem para sobreviver. E dependendo dos pais em que ela tiver, se a criança não chorar, ela morre. Tem um monte de pai e mãe doido por aí, né? E se a criança não chorar, eles nem vão ver como é que tá. Tá lá, tá sossegadinho. Deixa Deus tomar conta. E Deus toma conta mesmo e leva embora. Então, gente, é a arma que a criança tem. A nossa arma, a arma que nós temos, é a oração. A oração é a arma que nós temos para que nós possamos ser salvos. E é por isso que nós precisamos rezar constantemente para Deus, para chamar a atenção do Senhor e falar: Deus, eu preciso de Ti, para clamar a misericórdia do Senhor, para clamar as graças em que precisamos, para falar para Deus: estou passando por aflição, ou então, Senhor, obrigado porque eu estou feliz. É a arma que nós temos, é a nossa oração. Se nós não orarmos, gente, a gente tem que entender o seguinte: a gente às vezes se acha completudo demais. Por nossa própria capacidade, nós não vamos chamar a atenção de Deus, não. Por mais que a pessoa seja um cara, bate no peito e fala: eu sou um cara, eu sou um fulano, eu sou um líder, eu levo, eu sou um cara. Gente, é um coitado. Nós temos que entender que nós somos pecadores, que nós não somos ninguém. E chamar a atenção de Deus é por graça, é por misericórdia. Então nós temos que chorar a Deus a todo momento. Jesus, ele nos ensina isso naquela parábola. Eu acredito que todos já devem ter visto isso nessa parábola uma vez. Quando tem um homem lá que ele recebe uma visita inesperada para fazer pão para a visita dele. Então ele vai na casa do vizinho, bate na porta à noite, já tarde da noite. Ele fala: me empresta um pouco de farinha porque chegou uma visita. E o vizinho fala: cara, essas horas eu não abro a porta. Aí ele bate de novo e ele insiste tanto com o vizinho dele que o vizinho dá a farinha com raiva, mas o cara ele recebe a farinha dele. Jesus ele ensina: nós temos que ser assim, insistentes. Quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem que pedir, tem que bater a porta do céu. Bate a porta de Deus, bate, até que uma hora nós vamos receber de Deus a graça em que nós tanto precisamos. Amém? Estamos entendendo? Estou sendo bem claro? Gente, acontece o seguinte: um dia a gente vai na igreja, faz um retiro, faz um acampamento, e a gente se converte, a gente recebe ali o batismo do Espírito Santo, como a gente fala, e em nosso coração começa a nascer uma alegria em orar, e tudo começa a ficar gostoso, e a gente começa a ter gosto pela palavra de Deus, e a gente começa a ter amor na oração, e a gente acorda até de madrugada, e quando acorda começa a rezar tudo de novo, e é uma delícia fazer tudo isso. O nome disso são consolações de Deus. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós temos uma experiência forte com Deus, Deus coloca em nosso coração essas consolações, e essas consolações nos dão zelo, nos dão alegria, nos dão a graça de entrar em estado de oração. Só que acontece que quando o tempo vai passando, Deus ele vai retirando pouco a pouco essas consolações, e então nós temos que começar a caminhar com nossas pernas. E quando Deus ele vai retirando um pouco essas consolações, a gente tem que começar a fazer um esforço pessoal. E muitas vezes as pessoas caem, saem da igreja, param de rezar, porque já não tem mais essas consolações dentro do coração. Então a oração começa a ficar cada vez mais pesada, e ela não consegue manter a mesma eficácia, a mesma força de oração, porque esse é o momento do crescimento. A caminhada cristã é assim mesmo, gente. A gente tem que entender que a caminhada cristã é luta, a caminhada cristã é calvário, ela não é fácil, e nós temos que manter isso. E as pessoas começam cada vez mais a cair e a cair. E eu falo, é necessário permanecermos em pé. Até os santos passam por isso. Um dia Santa Teresa d'Ávila, ela falou para Jesus assim: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de te adorar hoje, mas para ficar em tua presença, eu vou para a capela contar tijolos. Então Santa Teresa d'Ávila, ela foi para a capela, chegou na capela, ela começou a contar tijolinhos.
E ela não falou nada para Jesus, só ficou contando tijolos. Então ela deu tempo dela ficar ali diante do Santíssimo. Ela saiu de lá até aliviada, falou: bem, fiquei no meu tempo, cumpri minha obrigação. Um bom tempo depois ela estava rezando, e ela era uma santa muito mística. Ela falava com Jesus e Jesus respondia a ela. E ela estava conversando com o Senhor novamente em oração. Então ela falou: Senhor, eu tenho uma curiosidade, quando que foi o dia que o Senhor mais me amou? E Jesus respondeu: Teresa, o dia que eu mais te amei foi o dia em que você estava na minha presença contando tijolos. Olha só que interessante. Gente, os santos também passam por isso, por esse pequeno deserto, por esse peso em orar. E o Senhor, Ele honra o nosso esforço. Ele honra o nosso esforço em nos manter em oração, em manter perseverança, em nos manter diante da graça dEle. Por mais que a gente não queira rezar, mas quando a gente faz aquele esforço, Deus, Ele honra, Ele olha para nós, Ele nos ama profundamente e coloca em nós todo o sentido daquela passagem que Ele mesmo fala que ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelo próximo. Nos manter constantes em oração, ter essa caminhada cristã, isso também é dar a vida, isso também é perseverar dando a nossa vida. E Deus olha para isso e Ele nos honra a cada vez mais. A oração é necessária para a nossa salvação. Quando nós não oramos, nós estamos perdidos. E é necessário falar isso, meu irmão, minha irmã. Até porque eu não sei se você já refletiu sobre isso ou não, mas eu quero te fazer uma pergunta. Presta atenção na minha pergunta. Se o seu anjo da guarda chegasse em você agora e falasse assim: olha, meu amigo, minha amiga, te acompanhei por tantos anos e o Senhor vai te levar hoje, daqui a 1 minuto, você estaria pronto para ir? Sim ou não? Você se vê pronto? Sim? Vigia, Caleb. Tem que vigiar, Caleb. O Caleb, sabe, é uma piada nossa, tá, gente? Só nós entendemos isso. Gente, certeza de céu, sim ou não? Está em graça? Está na graça? Pode ir? Deus pode levar? Precisamos vigiar. Precisamos estar atentos em oração em todo o tempo. Essa mesma Santa Teresa d'Ávila, um dia ela orava e ela teve uma visão de flocos de neve caindo na terra. Então ela perguntou para o Senhor: Senhor, o que significa essa visão? Então Jesus falou para ela: são as almas caindo no inferno. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar isso para você hoje. Eu preciso falar. Me desculpe, mas eu preciso falar. O inferno existe. Talvez tenham te falado que não. Talvez tenham te falado que para você ir para o inferno você tem que fazer um esforço tremendo em ir para o inferno, porque Jesus é misericordioso. Mas eu preciso te falar o seguinte: Ele existe, e muitas almas estão caindo no inferno. E eu preciso te falar isso porque eu te amo, e eu quero um dia lá no céu te encontrar e te dar um abraço bem gostoso e começar a perder o maior tempo com você, falando dos tempos de Agnus Dei que nós vivíamos aqui na terra, sabe? E com certeza a gente vai encontrar uma galera do Agnus Dei lá, e o Calado vai pedir para fazer um banner, e a galera da comunicação social vai lá falar: a gente precisa agilizar um banner para colocar aqui, porque o Agnus Dei está no céu, né? E a gente vai entrar lá com o nosso estandarte do Agnus Dei. Já pensou que legal, cara, isso? E o Ministério de Música não pode fazer feio. O Maestro Chapolin já vai chamar a galera para o ensaio, né? E falar: galera, nós estamos no céu, a gente não pode pagar mico, vamos ensaiar. Já pensou, gente, isso no céu? Ministério de Cura e Libertação e Ministério de Intercessão vai ter que virar Ministério de Dança, porque não vai precisar mais interceder nem orar por cura mais, né? Todo mundo vai estar no céu já, aí a galera vai para o Ministério de Dança. Mas, gente, imagina isso. Porque eu te amo, eu preciso falar: meu irmão, o inferno existe. E se nós não permanecermos firmes, atentos na oração, corremos um grande risco de ir para lá. E olha, você pode ser uma pessoa boníssima, de reta intenção, de bom coração, mas se nós não orarmos, é para lá que a gente vai, igual os flocos de neve caindo na terra.
Porque a vida do cristão é isso, meu irmão. Olha, eu tenho uma notícia para te dar também. Eu sei que essa pregação está pesada, eu não sei porque ultimamente estou fazendo pregação pesada, mas essa mesma Santa Teresa d'Ávila, ela também falava o seguinte: eu tenho uma notícia para te dar. A gente tem que entrar em oração, a gente tem que retomar uma vida de oração, ficar constante, vigiar. E Santa Teresa, ela fala o seguinte: que quando o demônio enxerga que uma alma fez progresso espiritual na oração, ele reúne o inferno inteiro para perder aquela alma, ou pelo menos fazer ela regredir espiritualmente. Olha só que coisa. Sabe quando as pessoas falam, quanto mais rezo, mais assombração aparece? Meu irmão, eu tenho que te falar o seguinte: é verdade. Pode ser que isso aconteça mesmo contigo. Quando você começar a progredir, pode ter certeza de uma coisa: vai vir paulada. Eu tenho que te dar certeza disso, vai vir paulada. O demônio vai querer te tentar, ele vai querer te derrubar. As forças do inferno vão querer vir contra você, e de todos os sentidos, de todas as formas, ele vai querer te tentar. Mas ao mesmo tempo em que ele vai querer vir contra você, eu tenho que te falar o seguinte: vigia. Ele vai se levantar para vir em todos os sentidos de sua vida para fazer você cair, e você tem que levantar para não cair. E ele vai vir para você para te derrubar no teu serviço, e você vai se manter em oração fiel no teu trabalho. E ele vai vir para te derrubar no seu namoro, no seu casamento, na sua faculdade. Você vai ficar de pé para você continuar firme ali. E depois dessa tormenta toda, eu tenho uma certeza, meu irmão, e você pode ter certeza comigo: a vitória é certa, porque nós estamos em Cristo. Amém? Eita, povo quente, olha só que monte de glória a Deus. Amém. Fala amém comigo, pelo menos fala amém. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Amém. Então vamos ficar quente, gente. Vamos nos manter em oração. A gente deve se manter em pé na oração. Eu estou falando isso tudo porque o próprio Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, ele fala assim: o reino dos céus é conquistado à força, e são os valentes que o conquistam. Olha só essa frase: o reino do céu é conquistado à força, e são os valentes que o conquistam. O reino dos céus, ele não é conquistado por aquelas pessoas que fizeram um retiro, que tiveram uma primeira experiência com o Senhor, aí foram lá pro sofá e ficaram assistindo Netflix e deixaram de ir para a igreja. O reino dos céus, ele não é conquistado por aquele cristão que o esforço que ele faz para estar na presença de Deus é só vir no sábado à noite no grupo de oração. O reino dos céus, ele é conquistado à força, que são os valentes que o conquistam. E essa força é necessária ter todos os dias, e é necessário conquistar o reino dos céus todos os dias, porque o reino dos céus, ele não é conquistado por cristão molengo. Amém? Eu quero ouvir um amém. Senão eu vou pensar que só tem molengo aqui. Amém? Amém. Quem não é molenga não precisa falar. Quem é molenga não precisa falar amém. Agora, quem tem um pouco de violência no coração, fala de novo amém para mim. Amém. Glória a Deus. No livro do Êxodo, capítulo 17, nós vamos lendo lá uma grande história, que eu não vou pegar aqui porque é uma história bem grande, que é a história de Moisés, quando ele estava passando com o povo de Deus, os israelitas. Então eles chegam a um lugar em que eles têm um empecilho muito grande. Tem um povo lá que se levanta contra eles, que são os amalecitas. Esses amalecitas, eles têm um exército poderoso, e o povo de Israel não muito próximos da terra prometida. Eles vão precisar então combater os amalecitas. E então Deus manda o inexperiente Josué para combater com os amalecitas, e manda então Moisés, Ur e Abraão para o monte para rezar. Então eles chegam no monte para rezar, e nos fala a palavra de Deus que Moisés, de pé, levanta os braços e ele começa a orar incessantemente. E quando Moisés ele ora incessantemente, o povo de Israel começa a ganhar aquela batalha. Então Deus manda força para Josué, que está lá no campo de batalha, e eles começam a vencer e vencer e vencer. No entanto, Moisés ele começou a fadigar o seu braço, e ele começou a
acalmar a oração dele. E ele, talvez também por cansaço, por fadiga, ou até mesmo talvez por achar que já rezou bastante, começa então a amainar a sua oração, a acalmar a sua oração. E nesse momento, o exército de Amaleque começa a vencer os israelitas, o povo de Deus. Então nesse momento, Hur e Arão pegam uma pedra, põem Moisés sentado, e eles sustentam o braço de Moisés levantado para cima. Então Moisés ele começa a rezar, enquanto eles fazem um esforço sobre-humano para que Moisés fique com os braços levantados. E Moisés ora, reza, e o povo de Deus começa mais uma vez a vencer a batalha, enquanto Moisés tem a boca aberta rezando em oração alta, enquanto seus braços estão levantados. O povo de Deus começa a vencer a batalha, e eles vencem aquela grande batalha que até então era impossível antes do pôr do sol, porque Moisés estava com os braços levantados. Meu irmão, minha irmã, é necessário vencermos as batalhas da nossa vida, e nós só vamos vencê-las se nós mantivermos o nosso braço estendido para cima e em oração, incessante. E eu preciso falar uma coisa para você: são 10 para as 10 da noite. É preciso que nós conquistemos essa vitória para o Senhor antes do pôr do sol. A vitória, a batalha não se enfrenta a ela no outro dia, a batalha a gente entra nela já, é hoje. Nós precisamos conquistar essa batalha para o Senhor. Todos os nossos precisam entrar nesse exército que vai conquistar a vitória. E a vitória ela deve ser conquistada antes do pôr do sol, orando sem cessar. Gente, é isso que o Senhor quer de nós. E é por isso mesmo que eu falo: não me venha com aquela conversa de que não preciso ir para a igreja, porque a minha igreja ela está no meu coração, porque Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Não vem falando esse tipo de besteira para mim não, porque você sozinho vai fatigar, você vai cansar, você vai baixar seus braços, a sua oração vai cessar, e você não vai ter ninguém do seu lado para sustentar o seu braço para cima. E olha, eu vou te falar a verdade: nós já aprendemos que quem não reza se condena. Você vai cessar a sua oração e você vai se condenar ao inferno. E é por isso que é necessário você vir para a igreja. Muito bem, bem-vindo à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui é o lugar de conquistar a vitória. Glória a Deus. Eu gostaria de ver uma salva de palmas. Se aí tem alguém quente aqui, se aí tem alguém vivo. Os primeiros padres da igreja, estou finalizando já, gente. Os primeiros padres da igreja, eles oravam constantemente. Os primeiros padres, que é a patrística, são os padres lá do século 0, século 1, século 2, século 3. Eles se mantinham em oração constante, e eles sempre rezavam consigo mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eles faziam essa conta constantemente. Antes de Nossa Senhora nos dar o Santo Rosário, eles oravam isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Até que Nossa Senhora deu a oração do Rosário para nós, e agora nós podemos orar o Santo Rosário, que é uma arma de salvação. O Santo Rosário é uma tábua de salvação em que nós temos e que nós podemos rezar constantemente. Está sem imaginação? Não sabe mais como rezar? Começa a rezar o Rosário, gente. Começa a rezar o Rosário. É possível e é necessário. Eu rezo o Rosário todos os dias. Não é o terço, é o Rosário. E eu vejo, depois que eu comecei a orar o Rosário, eu via como que eu era frio. Eu via como eu tinha tantos anos de caminhada, e mesmo depois de tantos anos eu ainda era tão frio. Como que eu perdia tempo. Eu dirigia meu carro, levava minha esposa para o trabalho, meu filho para a escola, eu ia de mente vazia, eu rezava tão pouco. Hoje em dia eu vou rezando o Rosário. Não, vou rezar o Rosário, vou pagar meu Rosário aqui. E eu vou rezando em voz alta dentro do meu carro, mexendo a boca. E um dia eu fui cortar o cabelo, e o cara falou lá do salão, lá, né, do barbeiro, falou assim: cara, eu parei no semáforo, você estava do meu lado, e tinha outro amigo comigo, você estava lá mexendo a boca, feito um doido, cara. E o cara que estava comigo falou: dá uma olhada naquele cara, o cara é doido, ele está mexendo a boca lá, está falando sozinho, dá uma olhada naquele cara. Aí o meu barbeiro ele falou assim: ele é da igreja, ele deve estar rezando, ou ele está doido, mas não se importa não, o cara é doido mesmo. Gente, de vez em quando é necessário a gente pagar uma de doido mesmo. E se for necessário
ser taxado de doido para ir para o céu, para manter constante a minha oração. Eu prefiro ser taxado de doido, mas ir para o céu. É melhor ser doido e ir para o céu do que ser um grande sábio e ir para o inferno. Amém? Eu prefiro. Porque, gente, esse negócio de ir para o céu é coisa de doido mesmo. Os santos eram tudo doido. Vocês não têm noção. São Francisco de Assis, para não cair em pecado. Hoje eu até falei isso com uma galera que estava reunida hoje. São Francisco de Assis, para não cair em pecado, ele se jogava no meio dos espinhos, se jogava na neve. É tudo doido. Tem umas irmãs que morreram mártir. O povo vinha para... Elas estavam no convento. Então vinham os bárbaros lá. E onde os bárbaros passavam, eles estupravam e matavam. E elas, para não perder a santidade delas, a pureza delas, a Madre Superiora chegou a falar assim: ó, eles estão chegando aqui no convento, eles vão nos estuprar e nos matar, mas eu quero me manter pura. Ela pegou o lábio dela, puxou, pegou uma faca e cortou, e se aleijou, ficou sem os lábios, porque ela sabia que não queria estuprar elas, e ela queria morrer virgem. Então todas as outras também fizeram a mesma coisa. E eles chegaram, realmente eles iriam estuprar elas. Quando eles viram aquelas freiras deformadas, eles falaram: a gente não vai nem querer nada com vocês, a gente só vai matar. E mataram todas elas e morreram mártires, grandes santas, morreram puras. Gente, isso é coisa de doido, fala a verdade. Mas sextante é coisa de doido. Só que somos nós esses doidos, gente. Somos nós esses doidos por Cristo, que somos convidados a orar e a salvar uma multidão de pessoas. Eu vou te falar a verdade, tem vaga no clube, a porta está aberta, seja bem-vindo, seja mais um doido que vai orar, que vai assaltar o céu com a sua oração para salvar uma multidão de pessoas. A porta está aberta, esse lugar é o Agnus Dei. Amém? Nossa oração, ela deve ligar os nossos lábios aos nossos corações. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de um outro grande santo, que foi São Bento. São Bento, um grande santo da igreja. Quem não conhece a sua história, pelo menos já ouviu o seu nome, com certeza. São Bento. São Bento, ele era um homem de grande oração, e como a maioria dos santos, no final de sua vida ele já estava gasto, porque os santos, eles se dão inteiramente. Nós somos de uma paróquia palotina, São Vicente Palotti, ele falava: aqui nós vamos trabalhar, no céu descansaremos. Na terra não tem lugar para descanso, o descanso é lá. Aqui a gente trabalha para a salvação das almas. São Bento, um grande homem de Deus, no último dia de sua vida, ele já gasto, ele pediu para que seus filhos espirituais o colocassem de pé, e os filhos espirituais dele então levantaram ele, sustentaram ele, e ele recebeu a Eucaristia. Depois de ter comungado, ele começou a orar em voz alta, e ele abria a boca dele e falava e orava para Deus e clamava a Deus. E nessa oração constante, até que ele deixou a sua alma desprender-se do seu corpo. Então os seus filhos espirituais perceberam que ele havia morrido. Foi então que eles deitaram São Bento. São Bento morreu de pé e rezando em voz alta. Quero falar uma coisa para vocês. Eu mesmo, por mais que eu busque, pelo menos tente buscar a santidade, não estou nem perto do nível da unha de São Bento em questão de santidade. Não estou nem próximo disso. Me desculpem falar isso, mas me parece que ninguém aqui está próximo ao que São Bento era. E São Bento morreu de pé, rezando incessantemente. Meus irmãos, então é necessário dizer que também nós precisamos orar incessantemente para a salvação de nossa alma. E nós queremos nesse momento, deixa eu ver quanto tempo eu estou falando, já está na hora de terminar. Nós vamos então nesse momento, já falei muito, vamos rezar ou cantar uma música. Depois que a gente cantar, nós vamos clamar.